Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que leva as pessoas a estarem tristes, amarguradas, desmotivadas, deprimidas, física e mentalmente. Eu e o Paulé chegamos até aqui e passamos por tudo isso. Nós esperamos, de alguma forma, poder te ajudar. Mas antes de começar, por favor, se inscreva no canal, clica aqui no sininho e participe, deixando o seu comentário. Quero apresentar para você o meu amigo desde a infância, meu amigo Paulé, que está comigo para estudarmos juntos sobre esse tema. E eu quero perguntar ao meu amigo Paulé, como é que você analisa essa situação na vida das pessoas? Bom, meu amigo, aproveitando, a minha experiência profissional, de muitos anos aí no segmento de engenharia, qualidade, indústria mecânica, a gente utiliza uma ferramenta que a gente chama busca da causa raiz. Isso, constantemente a gente utiliza essa ferramenta, vou comentar daqui a pouquinho, mais sobre isso. Eu tive pensando muito sobre esse tema, que você tá comentando, essa tristeza do nosso povo de uma forma geral, pessoas com depressão, angústia, todos esses sentimentos, vamos dizer assim, ruins, que são pesados para todos nós, E aí eu pensando sobre isso, falei, qual que é a causa raiz disso, E aí fui analisando e a conclusão é que a causa raiz disso tudo é a falta de Deus entre nós. E para exemplificar um pouquinho o que é exatamente a causa raiz, vou dar um exemplozinho, Wilson, meio bobinho, Mas só para ficar claro como é que a gente vai buscar essa causa raiz. Vamos dizer que, por exemplo, essa cadeira que eu estou sentado aqui, ela quebre e eu caio para trás de perna para cima, Isso ia dar um bom ibope, Acho que ia dar uns... Muitas 1 milhão de likes, provavelmente, Mas voltando ao tema. Então, você pergunta, por que quebrou o pé da cadeira? Uma resposta pode ser porque a madeira está fraca. Mas por que a madeira está fraca? Porque ela está com cupim. E por que ela está com cupim? Porque não teve uma aplicação de um veneno contra cupim quando foi feita a cadeira. Então, a ação que você tem que tomar, na realidade, é você, quando construir uma cadeira, você passar esse veneno. Aí você atinge a causa raiz. Então, quando a gente fala causa raiz, é isso. Você usa muito o porquê, Sempre perguntando o porquê. E se você, às vezes, não vai buscar o porquê lá do fundo, às vezes você para no meio. Por exemplo, aí você, no primeiro porquê, eu falei, por que a cadeira quebrou? Porque a madeira está fraca. Eu falei, então eu vou colocar uma madeira mais grossa. Só que o cupim vai continuar agindo naquela madeira. Entendi. Ela vai quebrar do mesmo jeito. Um dia ou outro, talvez demore um pouquinho mais, Por quê? Porque você tomou uma ação errada, você não foi buscar a causa raiz. Então, se você verificar todos esses males que a gente sente, e você ir fazendo esses porquês e buscando a causa raiz, com certeza, você pode pegar qualquer tema desses que nos afligem, todos nós, o nosso povo, sempre lá no final, o último porquê você vai concluir, é a falta de Deus. Mas aí os caras perguntam, como faltar Deus? Eu vou na igreja, eu participo de todas as celebrações, não é? E esse mal ainda me atinge, eu tenho depressão, eu tenho aflições, angústias, às vezes eu não sei lidar com problemas. A causa raiz de talvez muitas pessoas, inclusive com você, meu amigo, que pode estar nos vendo, eu quero dizer que isso já começou lá no Éden. Lá no Éden aconteceu um evento que causou esse tipo de situação na vida das pessoas. Me refiro à
Adão, que logo após pisar na bola, a primeira coisa que ele fez foi se afastar de Deus. Jesus, quando aparece, Paulé, ele chega e vem trazendo aos homens o reino de Deus. Então, a causa raiz desse tipo de problema, de pessoas estarem passando por essas situações, é porque estão em reino errado. A gente definindo, né? Você teria dois reinos básicos, né? O reino de Deus, que é aquilo que a gente almeja, né? E a gente quer estar participando desse reino, e outro reino é o reino do Satanás, né? Que provavelmente age, né? De formas, né? Que está levando boa parte, né? Do nosso povo, está levando para o reino dele, né? Esse reino do mundo, de competição, não é? De mortes, de invejas, de ciúmes. Ele é provocado por um sistema. Nós chamamos esse sistema de reino das trevas, que é um reino comum dos homens. Competições, avareza, cobiça, não é? Tudo isso veio lá de Adão. Quando Adão pecou, toda a humanidade, ele arrastou toda a humanidade com ele. Para você sair dessa situação, você tem que sair deste reino. Ele, o Senhor, já nos transportou de um reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, amados, Jesus resolveu esse problema. Esse problema está resolvido espiritualmente, Paulo. O entendimento das pessoas não está sendo ativado a ponto de saber que você nesse mundo terá aflição. No mundo, disse nosso Salvador, no mundo vós tereis aflições, vírgula, mas não desanimem, eu venci o mundo, disse Jesus. Nesse governo, no governo do reino de Deus, tem um rei. E nós seguimos exatamente a vontade desse rei. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que o cachorro esteja latindo. O problema é que esse reino das trevas, ele também tem um dono. É o sistema. Cada dia mais você tem que se preocupar com o governo, com família, com o estudo. Agora você não só pode falar inglês, só deve falar inglês, como você deve falar mandarim, como você deve estar totalmente voltada para as coisas desse sistema. A solução para tudo isso é entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus é saber que o governo que está nesse reino é bom, perfeito e agradável. Como que você entende que seria a ação corretiva que a gente teria que tomar, né, para a gente ir de encontro, né, dessa falta de Deus, né? Quer dizer, qual a ação efetiva, né? Sim. Porque só palavras, né, que muita gente, mas eu vou na igreja, eu mando o WhatsApp falando de Deus, tal, quer dizer, isso não é ação, né? Exatamente. Em Lucas 17, 20 e 21, eu preciso estar em outro lugar, eu preciso entender o que é reino de Deus. Vamos lá, Paulo. Bom, aqui no 20 e 21, né, como tema, a chegada do reino de Deus. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios. Ei-lo aqui, ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Pois é. Olha o que a Escritura fala. Ela fala que o reino de Deus, ele não é de visível aparência. E não vão nem perguntar onde é que ele está. Ele é aqui, ele é em Marte,
Ele é lá no céu. Por muito tempo, nós acreditamos que o reino dos céus era no céu, quando você morreu, qualquer coisa assim. Ele resolveu esse problema todo ensinando em vida como é que se processa esse reino de Deus entre nós. Ele tira você a partir do momento que você entende que você foi transportado para um outro sistema. Esse sistema ele é governado, sim, pelo Senhor. E Ele é a referência, Ele é o padrão, Ele é o padrão de vida que nós deveríamos e devemos seguir. Eu saio disso, como diz Filipenses 4:4. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor. Seja a vossa equidade, o vosso equilíbrio notório. Perto está o Senhor. Uma ação, né, que eu entendo por eficaz, né, é uma ação simples, né, que Jesus nos falou, que é o único mandamento que Ele nos deixou, que é relacionado ao amor ao próximo. Isso. Tudo, meu amigo, se resume no amor ao próximo. Como é que eu resolvo tudo isso? Cumprindo um único mandamento. Qual o caminho que eu devo pegar? Quer dizer, qual a ação que eu tenho que tomar, nós temos que tomar para buscar este reino aqui, que é o que a gente almeja? Isso como é que fala? É uma decisão, Paulé. É uma decisão. Lá em... Como é que fala? Lá fala em Romanos 12:2. Ele fala assim: não se amoldem segundo este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pensando nisso, né, eu acho que Jesus, né, Ele deixou um único mandamento para a gente. Eu acho que isso daí responderia a tudo, né, relacionado ao amor ao próximo, que é uma frase curta, mas com uma amplitude gigantesca, né? Pois é. Nós diríamos que isso salvaria até o mundo, né? Eu entendo que sim. Salvaria até o mundo. Eu acho que a partir do momento, né, que cada um de nós, né, ajuda e divide, né, aquele peso que um amigo ou alguém está carregando, né, isso também vai te dar um conforto, que você vai ter certeza que no momento que você precisar, vai ter uma série de pessoas que também vão te ajudar. Essas são as pessoas que habitam nesse reino. Sim. As pessoas que praticam essa verdade são as pessoas que entenderam que estão em outro reino. Não vive mais conforme o sistema das trevas, que é um sistema egoísta, não é? É meu, tudo é meu, né? Lembra de 2 Timóteo, que fala que no final dos tempos chegariam homens amantes de si mesmos, avarentos, corruptos. Claro que nós estamos falando de outro lugar, porque no Brasil não acontece isso. Não é? Amantes de si mesmos. É totalmente diferente do reino de Deus. A palavra de Deus diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Isso é o dar, não é dinheiro. Deus não está falando de dinheiro aqui. Deus nunca fala de dinheiro. Deus fala de você ser generoso com o seu próximo, ainda que precise de dinheiro. Ser generoso é um coração daqueles que habitam no reino de Deus. Isso é uma classificação, é uma distinção daqueles que servem a Deus, o nosso Criador. Isso que você falou é importantíssimo. Ele diz assim: não é bom que o homem, ser humano, esteja só. Ele não falou isso só para casamento, não. Ele falou que não é bom. Bem abrangente, né? Isso é abrangente. Por quê? Porque o ser humano, você que está passando por alguma aflição, alguma dificuldade, não fique só. Desabafe. Tem alguém. Nós temos que considerar o outro muito melhor do que nós. Por quê? Porque o próprio Jesus
O Deus Todo-Poderoso, quando desceu, veio, se fez carne, ele não veio na aparência de Deus, ele se rebaixou à condição humana para servir o próximo. Compartilhe as situações, compartilhe informações e experiências, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos uma idade, não é? E nós chegamos até aqui e temos muitas outras ainda experiências a passar. Sirva mais, se doe mais, não é? Como você dizia, seja com a esposa. Com a esposa, com os filhos, amigos, aquele desconhecido também, né? Às vezes a gente fala, né? Ajuda ao próximo, seja bom ao próximo e tudo mais, mas não significa que você vai ser aquele cordeirinho. Não. Por exemplo, se você estiver pisando na bola, se eu sou teu amigo e eu quero te ajudar, eu tenho que falar, cara, você está pisando na bola. Isso você faz com o filho, isso você faz com um amigo, isso você faz com teu irmão, etc. E na rua, quando um cara mesmo que você não conhece, que está, se você não ama, você não está nem ligando. Né? Que se exploda, não é? Né? Então, não significa, quando a gente fala, né, amar ao próximo, significa, coitadinho, né, só essa coisinha, não. Né, na realidade, você, né, tá amando, tá amando. E amar, muitas vezes, é falar não. Pessoas pensam que reino dos céus é quando morrer, é isso. Não. Ou é ir para a igreja, ou é cumprir uma série de dogmas, rituais. Nosso campo missionário é dentro de casas, se relacionando um com o outro, é na rua, é no supermercado, né? É na rua, na fazenda ou... Então, viu, Wilson? Uma coisa que eu fico pensando, né, sobre o ser humano, né, as pessoas, e às vezes eu até classifico e falo, pô, mas que ser idiota, entre aspas, né? Eu falei, porque no final, né, no final dos tempos, né, vamos chamar assim, você vai fazer uma prova de escola, né? Não é maravilha você fazer uma prova na escola e que o professor, ele já diz para você qual é a pergunta, não é para você tirar 10? Pois é. E aí, nesse aspecto, né, do reino de Deus, aspecto de Deus, né, nós já sabemos também qual é a pergunta. Né, para todos nós, os seres humanos, tirar 10, mas o que provavelmente vai acontecer? A maioria de nós vai ser reprovado nessa prova, entre aspas. Né? É triste isso, né? É triste. Porque todo mundo sabe, na realidade, qual é a vontade de Deus. Todo mundo não sabe. É verdade. Não está aí a resposta. Mas nós, os seres humanos, ou uma boa parte de nós, continuamos desobedientes. É simples. É simples. Né? É simples. Não vai passar, né, nessa prova. Deixa, ficou legal, deixa, não tem problema, ele vai sair daí. Vai lá, querida, vai lá. Vai. Ô Paulé, quando você falou sobre essa prova, e essa prova já tem a resposta, né? O professor, além de dar a prova, deu a resposta. Deu todas as respostas. Tudo que falamos aqui é respostas. Basta você crer, praticar, sair daquele mundo e vir para esse. Falando nisso e falando de uma prova e o professor já deu as respostas, eu quero anunciar para você qual é o critério do grande julgamento. Ele diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa o bode das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino do qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e deste-me de beber. Fui estrangeiro
e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo, e vós me cuidastes. Estive preso, e fostes visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas, Senhor, quando foi que te encontramos conforme te demos de comer? Quando foi, Paulé? É no dia a dia. Ou quando teve sede te saciando? E quando te recebemos por estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda quando estive doente ou encarcerado e fosse ver-me? Então, e aí entra a nota que você vai receber. O rei esclarecendo-lhes, responderá: com toda certeza vos asseguro que sempre que o fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim me fizestes. E quantas oportunidades no dia a dia a gente tem de praticar isso? E muitas vezes a gente vira as costas, né, simplesmente só pensando eu, né? Então, a todo instante, você sai na rua, as oportunidades estão aí dentro da própria família, né? As oportunidades todas estão aí. Você não foi na igreja hoje, está reprovado. Olha o critério de Jesus. Ele fala, toda a lei e todos os profetas falam de amor a Deus e ao próximo. Viu, Wilson? E o importante, né, você vê todo esse texto aqui, né, tem sempre que ter ação. Não adianta falar, coitadinho deles, não valeu nada. É verdade. Não, você tem que ir lá e agir. É isso aí. Né? Você vê, todos os exemplos que foram dados aí, todos envolvem ação. Tem que ter ação. Não esqueça. Esse mundo que pode dar, para mim, para você, é só aflições. Mas não desanime. No reino de Deus você pode vencer todas. E um dito que existe entre todos os que estão no reino de Deus diz assim, que amar o outro faz bem para o mundo e também para si mesmo. A satisfação de poder ajudar alguém, ela volta para você e você é curado. Isso aí. Amém? Amém. Muito obrigado por você ter ficado conosco até o final desse vídeo. E até o próximo.